Vou citar você aqui. Beleza, prontinho. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 12 de agosto e nós estamos com a nossa irmã Marina. Seja bem-vinda, bom dia, Marina. Fique à vontade para dar um bom dia, saudação aos nossos irmãos. Bom dia a todos. Obrigada, Walter, pela oportunidade. Que bom que nós temos esse recurso, né, da internet, que diminui as distâncias e podemos estar juntos, né, de Sacramento, de Goiânia. Obrigada. É uma coisa que eu estava conversando outro dia, você tocou no assunto. A gente, olha, 160 anos atrás, Kardec tinha uma visão tão futurista, montou toda a obra dele com mensagens recebidas ao redor do mundo. Hoje em dia a gente consegue, com a internet, mandar essas mensagens. Quantas pessoas a gente não consegue acesso, graças a Deus? Olha, agradecer a Deus pela oportunidade do progresso, não só o moral, mas o intelectual, a tecnologia, tudo isso nos ajudando. É verdade. Gente, vamos fazer aqui um estudo breve. Nós temos ainda 4 minutos. Caiu para nós aqui a questão 653 do capítulo 2, Lei de Adoração, Adoração Exterior. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Kardec pergunta. E os irmãos respondem: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Olha, aí ele pergunta: adoração exterior é útil? Eles respondem: sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Meus irmãos, é só lembrar do gasofilácio. Não tem outra coisa para falar assim, ó. Explica essa questão, Walter. Não tem. É só lembrar do óbolo da viúva. Ela, que depositou silenciosamente o único recurso que tinha, não queria ostentar. Dava de coração. Era uma verdadeira caridade. E aquele senhor rico que, ostentando, chamando para si a visão das pessoas, fazia questão de julgar as moedas para que o tilintar demonstrasse a sua grande caridade, que na realidade em nada pesava ao seu bolso, ele tinha muito. Então, é justamente isso aí, gente. Adoração, se você se recolhe e eleva os teus pensamentos ao Pai, tem muito nessa sinceridade, muito mais adoração, muito mais louvor, muito mais respeito do que se você sair para a rua fazendo uma pregação imensa simplesmente para aparecer. Marina, o que você tem a nos dizer aí? Não, eu concordo. Eu acho que é por aí, né? Tem uma passagem também
que Jesus sempre fala: se a gente buscar a recompensa dos homens, nós não teremos a de Deus. E aí a gente estava conversando aqui agora, antes de começarmos, e você deu o exemplo, né? Da dona Nanzinha, né? Tirinzinha. Tia Ninzinha, exatamente. Serviço silencioso que consola, que acolhe, e tem uma importância talvez tão grande quanto a de quem aparece, porque também quem está na frente tem uma missão, tem o porquê de estar, né? Então a gente aprender a entender o nosso lugar, independente de qual seja ele, trabalhar em prol do outro, é o amar e o servir, né? Os únicos caminhos que nos levarão ao progresso. A caridade silenciosa. Meus irmãos, é 9 horas. Eu os convido para que juntos juntemos os nossos pensamentos, os nossos corações, numa energia positiva, caridosa, cheia de amor. E nos apresentemos à presença de Deus Pai Todo-Poderoso, dispostos a trabalhar, a doar do nosso amor, pedindo a Deus, humildemente, que Ele nos permita levarmos das tuas bênçãos, da tua luz, a todos aqueles nossos irmãos carentes, necessitados, aflitos, sejam eles aqueles simples, ou sejam eles aqueles que se nos apresentam nas condições de obsessores, nos exigindo o pagamento das nossas falhas e erros pretéritos. Peçamos a ajuda do Mestre Jesus, a companhia e as boas intuições do nosso anjo da guarda. E como Jesus nos ensinou, nós vamos neste momento, através da prece do Pai Nosso, louvar humildemente a Deus Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um de nós e com todos os nossos irmãos. Hoje é dia 12 de agosto e nós temos a participação da nossa irmã Marina. É a primeira de muitas. Seja bem-vinda. Obrigada, Walter. Que assim seja, né? Bom dia a todos, mais uma vez. Para mim é uma alegria muito grande ter a oportunidade de falar de Jesus. Então, que nós sejamos fiéis aos seus ensinamentos. O tema proposto para o estudo dessa manhã é o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, em especial os itens 1 a 5. É interessante a gente fazer um contexto histórico, um breve contexto histórico antes de adentrarmos ao tema, lembrando que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está contido no final do capítulo 4º do Evangelho de Mateus até o 7º. E é o núcleo do ensinamento cristão, do ensinamento de Jesus, a ponto, né, de ter uma frase famosa de Gandhi, qual ele diz que se todas as escrituras sagradas fossem perdidas e restassem o Sermão do Monte, tudo estaria salvo. Então é um estudo de suma importância, é um tema, né, relevantíssimo para nós cristãos que estamos tentando caminhar com essa filosofia proposta por Jesus. A codificação espírita, Allan Kardec, tem uma lógica.
Até no formato, na sequência de assuntos, ele propõe o estudo seguindo uma lógica. Então, no Livro dos Espíritos, por exemplo, nós sabemos que cada parte depois é desenvolvido um livro da codificação, um livro básico. A terceira parte de O Livro dos Espíritos, das leis morais, é depois desenvolvida em O Evangelho segundo o Espiritismo. E não, curiosamente, não por um acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo traz todo o Sermão do Monte. Em cada capítulo ele fala de um item do Sermão do Monte. E, inclusive, ele fala das bem-aventuranças. Todas elas, são 8, né? O capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, também, seguindo essa lógica de Kardec, está entre o capítulo 4º, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e o capítulo 6º, Cristo Consolador. Aí do 7º em diante, segue as bem-aventuranças. E eu fiquei imaginando, ao preparar esse estudo, na perspicácia de Kardec, né, na precisão, na sabedoria, né, naquela inteligência que a gente precisa lembrar para entender a lógica da codificação, o método kardeciano, porque nós entendendo a forma como ele codificou a doutrina, nós vamos tirar maior proveito do que ele traz no conteúdo dessas obras trazidas pelos espíritos, né? Então, bem-aventurados os aflitos, os que choram, a depender da tradução, porque eles serão consolados. Felizes os que têm problema, os que têm sofrimento, os que têm dor, porque eles serão consolados. O que quis dizer Jesus com essa bem-aventurança? Antes de explicarmos, de tentarmos, né, explicar, vale a pena trazermos algumas premissas. Nós que somos espíritas, acreditamos em Deus. A doutrina espírita acredita em Deus. Primeira questão do Livro dos Espíritos: o que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É onipotente, é onipresente, é a perfeição. Segunda premissa: qual a finalidade da vida? Por que estamos encarnados? Para progredirmos. Fomos criados simples e ignorantes para progredirmos, do átomo ao arcanjo. O que vai variar é o tempo que cada um vai levar nessa caminhada, em razão de outra premissa, de outra lei natural, que é a lei do livre-arbítrio. A divindade nos dá essa faculdade exatamente para que, por meio da consciência, tenhamos o discernimento do que fazer, do sim, do não, do certo e do errado. Então, uma lei natural e uma premissa básica é a existência de Deus, a crença nele e confiantes na sua perfeição e na sua sabedoria. A segunda premissa é o livre-arbítrio. A terceira premissa: fomos criados para progredirmos, para evoluirmos. Deus, sabendo da nossa fragilidade, porque somos mais frágeis do que perversos, já dizia Jesus a Simão Pedro, quando ele o nega, nos dá inúmeras oportunidades de caminhar, a fim de atingirmos o progresso, por meio de outra lei natural, que é a reencarnação, que é outra premissa para nós espíritas, premissa básica: acreditarmos na reencarnação, sendo a reencarnação o meio para alcançarmos o fim, que é o progresso, é a perfeição, é a angelitude. E a doutrina espírita traz ainda outras bases, outras premissas. Uma delas é a finalidade da doutrina é o esclarecimento para nos propor o consolo, porque ela é uma doutrina consoladora. E aí, por essa razão, o capítulo 5º está exatamente, essa bem-aventurança, bem-aventurados aflitos, está exatamente entre o 4º e o 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo, e o Cristo Consolador. Por quê? Porque sabemos que para entender o porquê das aflições, o porquê sofremos, a gente precisa ter um olhar futurista, um olhar voltado para as reencarnações.
E o objetivo desse esclarecimento era para que tenhamos o consolo. E aí o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, está entre o 4º e o 6º, que faz todo sentido. Bem-aventurados, felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. O que quis dizer Jesus com isso? Outra lei natural que nós temos é a lei de causa e efeito. A gente não precisa acreditar, ela é um fato. Somos livres para plantarmos, mas a colheita é obrigatória. Por meio do livre-arbítrio, nós temos essa liberdade, né? Essa liberalidade, para que possamos pensar, sentir e agir conforme conseguimos. Porque muitas vezes não é o que a gente quer, é o que a gente dá conta, né? Mas a consequência é natural. Né? O plantio é facultativo, mas a semeadura é uma consequência real, de fato. Então, felizes os que sofrem, porque serão consolados, quer dizer, que bom que nós estamos tendo a chance de colher, de resgatar, porque nós seremos consolados. E aí é muito profundo, a ponto de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 110, salvo engano, no finalzinho dele, vai nos dizer assim: é melhor chorar sob os aguilhões, sobre as algemas da resistência, do que sorrir sob os narcóticos da queda. O que quis dizer Emmanuel com isso? É melhor a gente chorar pelas algemas, né? Ou seja, pela consequência dessa lei de causa e efeito que nos prende inevitavelmente, em razão de algo que nós fizemos, que não foi bom, que foi contrário à lei de Deus, do que sorrir sob os narcóticos da queda. Por quê? Porque normalmente quem está em queda, em especial em queda moral, está sorrindo. Ele vai chorar depois, né? Na hora da expiação, na hora da colheita, porque a expiação nada mais é do que essa consequência da lei de causa e efeito. E nós vivemos em um mundo de expiação e provas, exatamente pela nossa condição evolutiva. Foi nos dado um livre-arbítrio controlado, em razão exatamente da misericórdia de Deus ser maior do que a justiça e ele saber da nossa capacidade, mas esse livre-arbítrio vai aumentando ao longo da nossa evolução, e aí foi nos dado um certo livre-arbítrio. Com esse certo livre-arbítrio, nós, muitas vezes, descumprimos algumas leis, não agimos de acordo com o que é o correto. E aí, então, vem a consequência, bem abrandada, exatamente porque a misericórdia é muito maior do que a justiça, né? A misericórdia de Deus. Então, quando a gente, bem-aventurados, felizes os que sofrem, é porque nós estamos tendo a oportunidade do recomeço, do resgate, da quitação com a lei divina. Nós estamos tendo a chance de apararmos as arestas, né? De colher o que a gente plantou. Isso é libertador, isso é fantástico. Para recomeçarmos, para continuarmos tentando ser melhores diante disso. E nós seremos consolados. Por quê? Porque Jesus, Deus, os Espíritos benfeitores amigos, nunca nos deixam a sós no momento da expiação, da aflição, do choro. Jesus nos dá, Deus nos dá inúmeros recursos para vencermos as aflições. Uma delas é a oração, a meditação, a caridade, o amparo dos benfeitores amigos, dos anjos de guarda, a própria criatura, né? Emmanuel vai falar que o Criador ajuda a criatura por meio de outra criatura. Somos usados, instrumentos, nesse processo evolutivo, que apesar de ser coletivo, ele começa em cada um de nós. É o individual que transcende, não é mesmo? Daí a regeneração. Só viveremos em um mundo regenerado no momento em que nós formos espíritos regenerados. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Muito linda essa passagem, muito importante, e dá margem para compreendermos de fato a justiça das aflições, que é exatamente o item 3 do capítulo 5. O porquê sofremos. E a doutrina espírita, é aí que eu acho que Raul Teixeira é feliz quando ele fala que a doutrina espírita não é para quem quer, é para quem dá conta. Por quê? A doutrina espírita é uma doutrina que nos traz a autorresponsabilidade.
ela é uma doutrina que a todo momento não nos permite terceirizar a responsabilidade em momento algum, em hora alguma. André Luiz vai nos dizer que somos senhores dos nossos destinos, e com muita razão. E ao estudarmos esse capítulo 5, do item 1 ao 5, nós veremos isso. O que, para mim, porque tudo é o olhar que a gente dá, né? No meu olhar, é libertador. E para mim, pessoalmente, é o capítulo de maior consolo na doutrina espírita. Porque é o capítulo que vai nos explicar o porquê sofremos. E aí muda todo o olhar nosso para a vida, para a reencarnação, para a encarnação. E é fantástico, porque nós vamos entender que qualquer aflição que a gente esteja passando, dor, sofrimento, angústia, tem uma razão de ser. Tem o porquê. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele não erra, ele não é parcial. E se estamos passando por isso, tem um porquê. Muitas vezes a gente não consegue saber, mas a gente precisa ter certeza disso. E aí é outra premissa, uma outra base fundamental da doutrina, que é a fé raciocinada. É aquela fé que a gente adquire por meio do esclarecimento. E assim nos promove, nos propõe uma fé fortalecida, não essa fé vacilante. Então, quando a gente estuda esse capítulo e entende o porquê que estamos sofrendo, a gente tem plena certeza que está tudo certo. Não há espaço para a revolta, não há espaço para a indignação, para a reclamação. Ao contrário. E essa é a finalidade, essa é a proposta do capítulo 5. Encararmos, entendermos a aflição, para que possamos encará-la com resignação e assim obter o progresso. Porque a dor, por si só, ela não promove o progresso. O que promove o progresso é a forma que nós conseguimos encarar essa dor. Joana de Ângeles vai nos dizer que a provação encarada com resignação e sem revolta gera a evolução. Então, essa é a finalidade da doutrina. É esclarecer, por meio do esclarecimento, a gente fortalecer e adquirir uma fé raciocinada, com base no esclarecimento, e assim conseguirmos ser resignados. Sendo resignados, obter um salto nessa escala de evolução diante da aflição. Porque por que a gente sofre? A dor tem esse caráter educativo. Né? Quando nós estamos seguindo direitinho, segundo as leis de Deus, costuma dar tudo certo. Quando acontece algum motivo que nos faz sofrer, chorar, repensar, é porque algo está errado. Então é Jesus nos mostrando, é Deus nos mostrando, são os espíritos amigos nos mostrando que a gente precisa retomar o caminho. E aí é o papel da religião, desse religar, nos reconectarmos para continuarmos nesse caminho de progresso e evolução. E assim atingir o objetivo da reencarnação, das encarnações, que é cada oportunidade a gente dá um salto. Não é isso? Então, é fantástico quando no capítulo 5 os espíritos vão falar a Kardec por que uns nascem abastados e outros na pobreza? Por que uns nascem perfeitos e outros deficientes? Por que para alguns tudo parece dar certo e para outros, não, tudo dá errado? E a gente precisa lembrar que se está acontecendo com nós, e é exatamente no que está acontecendo, às vezes o problema é sempre na questão profissional. Às vezes é sempre no pessoal, na familiar. É onde a gente tem errado há mais tempo. São os atavismos que temos trazido ao longo das existências. Então é nesse momento, é nesse ponto específico que a gente precisa conseguir vencer. Domar essas más inclinações, esses atavismos, para conseguirmos progredir. O Sérgio Lopes, que é um psiquiatra gaúcho, fala com muita frequência no Congresso Espírita aqui de Goiás, ele vai nos dizer que as aflições é como musculação para a alma. É a bênção que Jesus, que os Espíritos nos dão para conseguirmos exercitar, né, domar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E é doloroso, é um processo doído, é um processo demorado, não é do dia para a noite. Mas Kardec já nos dizia que vamos ser reconhecidos os bons espíritas, os verdadeiros espíritas, pelo esforço que empregamos em vencer as más tendências. Ou seja, temos más tendências. Como vamos saber quais são as nossas más tendências?
por meio do autoconhecimento, proposto por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, salvo engano, questão 929. Então, o autoconhecimento é a grande chave para a gente entender o porquê que a gente sofre. Porque nós vamos chegar nas nossas más inclinações e sabendo que esse sofrimento é para que consigamos vencer essas más tendências, vencer a nós mesmos, sairmos dessa vida melhor do que quando chegamos. O Haroldo vai dizer que existe a injustiça, porque ela é dos homens e a condição evolutiva que nós nos encontramos, a gente comete a injustiça. Mas jamais haverá injustiçados, porque aí nós estamos desconfiando dessa imparcialidade de Deus, dessa perfeição de Deus, desse Deus que não erra, que dá a cada um segundo as suas obras, que permite a liberdade de plantar, mas sabendo que a colheita é obrigatória. E aí é curioso, porque sempre que a gente vai falar de livre-arbítrio, as pessoas trazem a questão 459, né, do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginai-vos, a ponto que de ordinário eles vos dirigem. Ok, mas podemos escolher por quais espíritos seremos dirigidos, uma vez que, pelo nosso padrão vibratório, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pelas nossas ações, pela lei de afinidade, nós sabemos quais espíritos estarão afinados conosco, portanto, nos dirigindo, nos intuindo, nos inspirando. Então, a responsabilidade, meus queridos, sempre nossa. Nunca terceirizar. Está tudo em nossas mãos. E aí é dura, essa verdade é dura, ela é trazida, né, pela doutrina espírita. Não é culpa do pai nem da mãe, não é culpa do governo, não é culpa dos colegas do centro espírita, não é culpa de ninguém. É colheita, é responsabilidade, a palavra precisa ser essa. É autorresponsabilidade. E aí, ao mesmo tempo, é libertador, é fantástico, porque se hoje estamos colhendo algo que nós, colhendo o que nós plantamos outrora e que nos traz dor, sabemos que de agora para frente só sofreremos, só teremos aflições se plantarmos elas. Então, tendo essa consciência já desperta, cabe a nós de agora para frente espiar, colher o que plantamos, mas plantar coisas boas da agora para frente, para que futuramente não passemos por aflições, por dores, por angústias, por sofrimentos. Está nas nossas mãos. E aí eu queria pedir licença para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º, que fala exatamente assim: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A todo momento a doutrina nos convida ao autoconhecimento, à autorreflexão. E aí acaba que pela ainda fragilidade, pela baixa resistência moral que nós temos, tudo de ruim que nos acontece, a gente fica procurando no outro a causa. E aí os espíritos da codificação vêm nos chamar para essa reflexão. Olha, analise, pare e observe. Se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse feito diferente, será que eu estaria passando dessa forma por essas aflições? Então, o capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, é para nos mostrar o porquê sofremos, o porquê temos as aflições. E, ao mesmo tempo, já traz a receita do consolo. Por que nós seremos consolados? Porque a gente sabe que está nas nossas mãos não sofrer mais. E que se a gente saber encarar esse sofrimento, essa aflição com resignação e sem revolta, nós vamos progredir. E é bênção de Deus. Nós estamos aqui para isso. Então a aflição deixa de ser maldiga, né, maldizida, para ser bendita, é bênção. É a misericórdia, é a prova da misericórdia conosco. Joana de Ângeles ainda vai falar que o real sentido da felicidade, a felicidade não é a ausência da dor, mas é a real compreensão da sua finalidade.
E esse é o papel do capítulo 5. É nos mostrar a real finalidade, né, o real papel da dor, para assim chegarmos nesse estado de felicidade do espírito, onde não há revolta, mas onde a gente já consegue ser resignado, ser resiliente, entendendo o propósito daquilo, o porquê, e tirando o máximo proveito disso, para que consigamos evoluir, progredir, sermos melhores. E a gente conseguindo fazer esse processo conosco, nós vamos nos tornar mais indulgentes para conosco e para com o outro, mais misericordiosos. E a gente sabe que o processo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entretanto, nós nunca amaremos a Deus e ao próximo sem amar a si mesmo. Eu preciso me amar e eu me amo pelo autoconhecimento. A gente não ama o que a gente desconhece. Então a gente faz o autoconhecimento, aprende a se amar. Temos em nós a centelha divina, somos co-criadores. Então, amando nós, a gente ama a Deus. Mas a gente não ama a Deus só amando a nós. A gente ama a Deus amando o outro, porque Deus está no outro. É um processo conjunto, por isso a caridade a todo momento, o amar e o servir. E a finalidade da dor é muitas vezes a quebrantar em nós o orgulho, o julgamento, o rigor, e a gente conseguir olhar para o outro de forma diferente. Ainda mais se o outro comete os erros que nós também cometemos. Aí a gente já não consegue julgar, porque a gente já compreendeu o porquê que eu erro, o porquê que eu sofro. E se eu consigo ter esse olhar para comigo, eu desenvolvo ele para com o próximo. Porque aí também eu não consigo. Se eu sei, meu Deus, se eu paro e penso que há pouco tempo atrás eu posso ter cometido crimes atrozes. Se hoje eu critico e julgo, há pouco tempo atrás eu podia estar no lugar do criminoso. Hoje eu estou tendo a chance de colher. Eu estou presa aos aguilhões da resistência, nas palavras de Emmanuel. Se o outro hoje está nessa condição e a gente entende a finalidade da vida, a finalidade da encarnação, das reencarnações, das aflições, eu já não julgo o outro. Eu oro por ele, porque eu sei que ele vai ter o momento da colheita, da expiação. E ele não vai estar sozinho. Porque não tem espírito mais perverso que não tenha uma alma boa, amiga e amorosa, que vai estar ali com ele, amparando e acolhendo no momento de retorno ao lar. Não é o filho pródigo. Todos somos filhos pródigos. Cada um volta para o lar, para a casa do pai em algum momento. Porque é a grande finalidade, é o que estamos destinados. Então, esse é o papel da doutrina espírita, era essa mensagem de consolo, esse paradigma que ela traz para que consigamos mudar o olhar, entender a causa das aflições, entender o porquê sofremos, construindo uma fé raciocinada que nos alimenta diante da dor e, ao mesmo tempo, recebendo esse consolo, a misericórdia viva de Deus em favor de nós, tendo um objetivo, que é o progresso, é o aprimoramento moral, é vencer as más tendências. E ao mesmo tempo que conseguimos fazer isso conosco, a gente faz com o outro. E assim vamos nos tornando regenerados, quem sabe um dia dignos de habitar esse mundo regenerado que está por vir. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um verdadeiro tour pelo capítulo 5. Muitíssimo obrigado. Gente, só lembrando, hoje cedo, nosso irmão Domingos me mandou um recadinho que eu lembrasse que hoje se comemora o aniversário de Corina Novelino, a mãe Corina. Só para falar para vocês um pouco quem foi Corina. Corina não teve um filho, mas teve um monte que não era dela. Ela foi uma das pessoas que seguiu a obra de Eurípides Bassanufo, professora simples, humilde, se deu ao prazer da caridade de cuidar dos filhos de outras tantas, a mãe Corina. De onde ela estiver, que eu sei que ela está numa esfera muito
superior, uma esfera de luz. Que ela receba os nossos parabéns. Marina, eu escutei uma vez uma consideração de uma pessoa fazendo uma palestra, e eu acho que eu assumi isso para mim, e eu acho que seria egoísmo eu guardar isso só para mim. A pessoa falou o seguinte: um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é não perguntar por quê. Mudar essa simples palavra, perguntar o seguinte: para quê? Você falou excelentemente, foi muito. E me veio essa consideração de novo à mente. O porquê a gente fica parecendo que está revoltado. Você falando nessa explicação tão bela, a gente entende que a dor tem uma finalidade. Então vamos fazer o seguinte, gente, para que se torne mais fácil, vamos entender, ao invés de porquê, para quê? Ela tem uma finalidade, igual a Marina falou, da justiça divina, a misericórdia. Senão vai ficar parecendo que a gente tem um Deus punitivo. Não é. Expiar está intimamente ligado com libertar. Eu paguei. Agora, eu paguei como? Através do aprendizado. Se eu não aprender, eu não paguei. E tem uma frase que fala o seguinte: aquele que cumpriu pena, olha, aquele que cumpriu pena permanecerá preso. Aquele que não cumpriu pena, ou seja, que obteve o entendimento da dor, que sublimou, conhecerá a liberdade. Meus irmãos, eu me emocionei muito com a sua explanação, foi muito boa para mim, e eu acho que foi para todos nós. Vamos então, já que a energia se elevou, vamos depositar essa energia nas nossas águas, através da prece. É o momento da fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, rogamos humildemente que deposite em nossas águas os remédios de que necessitamos, os remédios para o nosso corpo físico e os remédios para o nosso corpo fluídico, nosso corpo espiritual. Que estas águas, Pai, nos sirvam a nos limpar das nossas mazelas, das nossas imperfeições morais, das nossas dores físicas. E pedimos que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando este remédio consolador, esta bênção, a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam. Ainda aproveitando desta maravilhosa energia, eu os convido para fazermos o passe, elevarmos as nossas preces a Deus, agradecendo pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da aquisição de sabedoria e pedindo: Mestre, Pai, nos permita sairmos em caravana, visitando aqueles irmãos que estão necessitados, aflitos, em sofrimento e desequilíbrio diante de suas provas, diante da dor, diante da falta de entendimento, aqueles que perderam sua fé, a esperança no futuro. Pai,
que o nosso abraço, carregado de tuas bênçãos, possa restituir a estes nossos irmãos as energias. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos em prol da espiritualidade amiga e vamos, no nosso íntimo, elevar a Deus as nossas preces e os nossos agradecimentos enquanto recebemos o passe. Obrigado, Deus Pai. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês que nos permitem a sustentação aos trabalhos. Vocês não imaginam como do coração de cada um partiu neste momento um feixe de luz em direção à espiritualidade maior. E lá ele refletiu para toda a orbe. Muito obrigado. Marina, muitíssimo obrigado. Você abriu a tua participação na SESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo, com chave de ouro. Vou falar com você. Eu te falei no início que você seria a primeira. E foi muito bom, foi excelente. Que você sempre nos traga essas palavras amigas, elucidadoras, essa sabedoria. Eu vou te convidar, se você quiser fazer a prece, faça os seus agradecimentos, as suas considerações. Se você quiser nos presentear com a prece de encerramento, eu ficaria muito feliz. Se você não quiser, eu faço. Se você não se sentir à vontade. Toda oportunidade de orar a Deus é gratidão, né, Walter? Vou só lembrar aqui, enquanto é tempo, amanhã nós temos outra beldade a nos falar, o Calci, outro poço de sabedoria, gente. Muito bom escutar as palavras do Calci. Marina, fique à vontade. Agradecer mais uma vez a oportunidade, lembrando sempre que o ouvido mais perto da boca é o de quem fala, né? O ouvido mais perto da boca é o de quem está falando. Então, quando a gente tem a oportunidade de estudar e de proferir um estudo, os primeiros evangelizados somos nós que estamos tendo essa oportunidade. Então, eu agradeço muito. E agradeço de antemão a Virgínio Calci, que intermediária esse encontro nosso. Eles são luzes na minha vida, em particular. São professores, são amigos e eu devo muito a eles. Então, eu agradeço. E imbuídos nessa emoção, agradecemos ao Pai querido por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, relembrando a sua mensagem de amor, a sua vivência incansável de misericórdia, de perdão, de renúncia. Obrigada, Pai, pela vida. Obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, tentando aprender sobre o Seu Evangelho. Gratidão te damos por essa doutrina que nos esclarece e consola. Te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor esteja conosco a nos guiar, nos amparar, nos fortalecer, em especial diante das inúmeras aflições que chegam até nós como instrumento de progresso. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos compreender de fato o quanto o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Bendizer
tudo que chega até nós, o bem que nos acontece, o mal que chega até nós e o mal que nos é evitado. Gratidão, Pai, por tudo. Muito obrigada. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Muitíssimo obrigado. Meus irmãos, lembrando que ao terminarmos aqui, eu irei buscar este vídeo no Face, fazer a conversão e divulgar no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, CESDA, espaço, tracinho, espaço, Casa Espírita Seara Divino Amigo. Aqueles que se interessarem, que eu mande o link do vídeo, o meu contato, é só deixar aí no Facebook, nos comentários, ou no privado, no Messenger lá, e eu mando. Por que isso é interessante? Para que a gente sempre possa ampliar a divulgação deste trabalho. Um abraço a todos vocês, até amanhã, fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, Marina. Se você quiser aguardar aí um instantinho, por favor. Luzes.